Boa noite, amada igreja. Boa noite, você que está aí do outro lado da telinha. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sente medo? Essa pergunta eu fiz para mim mesmo. Hoje, na presença do Senhor, eu tenho medo. Nós somos seres humanos, E apesar de toda essa modernidade e tecnologia, o ser humano ele é cheio de medo. Posso citar até alguns, como, por exemplo, medo do futuro, medo da morte, medo da violência, medo da solidão. A gente sente até medo ao mesmo de abrir a boca para falar do Senhor, não é verdade? Mas essa é a palavra que o Senhor botou no meu coração. Você sente medo? Vamos orar pela palavra, amados irmãos. Convido você que está aí do outro lado da telinha a orar conosco também. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, primeiramente, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, nesse momento. Glorificar o teu nome, meu Pai, te buscar. Passamos uma semana abençoada por ti, meu Deus, porque tudo vem de ti, Pai. Nada vem de mim, nada vem por acaso, meu Pai, tudo vem de ti, Senhor. Te agradeço, sou grata a ti, Pai, por estar aqui, pelos meus irmãos, por essa oportunidade, Pai. Agora, meu Pai, eu te peço, fale conosco, fale comigo. A palavra, meu Pai, não é minha, a palavra é tua. Eu sou apenas a tua serva, Pai. Estou aqui disposta, Pai, a transmitir para os meus amados irmãos, Pai, que neste momento está aqui nessa igreja, meu Pai, que veio te buscar e veio te ouvir, Senhor, a transmitir a tua palavra, Pai. Eu não sou nada, Pai, perante o Senhor, não sei ninguém. Da tua palavra, meu Pai, eu não sou sábia, mas o Senhor vai me dar, meu Pai, o entendimento. E o que a tua igreja quer que o Senhor escute, quer que eles saibam de ti, Pai. Amados irmãos, a Bíblia, ela aborda o medo como um sentimento real do ser humano, mas ensina também que não devemos ficar paralisados por causa do medo, por conta do medo, e oferece consolo e mandamentos para enfrentarmos através da fé, do amor e da confiança em Deus. Com promessas como: não temas, pois estou contigo, como diz o livro de Isaías, do 41:10. E também como está escrito no livro de Salmos 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todo o meu medo. Amados irmãos, vou falar um pouco de mim. Eu cheguei na igreja aqui com muito medo, apavorada por certas coisas que aconteceram na minha vida, há 4 anos atrás. E esse medo me fazia me sentir vontade de morrer. Só que o meu medo de morrer não era tão forte como o medo de eu me matar e ir para o inferno. Eu tinha muito medo de ir para o inferno. E eu sabia que a minha vida estava por um triz. Porque os problemas que eu estava enfrentando eram tão graves, tão fortes naquele momento para mim, que só me dizia para que eu morresse, para que eu me matasse. Mas eu tinha medo de fazer isso, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Todo ser humano ele tem um pouco de medo. Mas a gente pode ver que a palavra do Senhor, ela é bem firme, como ela diz. Tenha fé, confie. O Senhor, Ele nos ama. E quando a gente busca, quando eu cheguei aqui, transtornada, com a minha vida por um fio, eu vim buscar o Senhor. Eu fiz que nem no livro de Salmos. Eu invoquei, eu busquei ao Senhor. E Ele me respondeu, me livrando do meu medo, que era o medo de morrer.
Hoje eu não tenho mais medo de morrer, mas eu não quero morrer agora. Eu quero trabalhar para o Senhor muito. Mas eu não tenho mais medo de morrer, porque eu sei que para o inferno eu não vou mais. Eu estou com Cristo e pretendo continuar com Ele eternamente. Mas eu me lembro muito da palavra de Josué, quando Moisés partiu, né? Meus irmãos quiserem acompanhar no livro de Josué, é uma história maravilhosa, né? Vivida por Josué, que o Senhor, Ele encorajou Josué, né? Ele disse para Josué, não temas. Do 1 ao 9 é uma história assim maravilhosa, contada pela Bíblia, né? Naquela época. Como o Senhor animou, deu ânimo a Josué naquele tempo. Porque eu pensei assim, Senhor, na história, né? Que conta na Bíblia de Josué. Josué era o braço direito de Moisés. E ele foi escolhido para substituir Moisés na época, né? Quando Moisés partisse. Só que ele tinha Moisés do lado dele. E naquele momento, quando Moisés partiu, Josué ficou com medo. Cuidar de uma nação, como Moisés cuidava, lendo a Bíblia, não era fácil. Quem pega a sua Bíblia e lê sabe que naquela época não era fácil cuidar de uma nação. E Josué, naquela época, ficou assim, temoroso, desanimado, pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser assim, que nem Moisés? Ser firme, ser forte? Por isso que aqui na palavra do Senhor diz assim, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, o 2, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa pelo esse Jordão, tu e todo que este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quantos de nós aqui já não ficou desanimado, sem ter força para levantar? Eu já fiquei assim, amados irmãos, desanimada, devido aos problemas do dia a dia. Porque os problemas do dia a dia, ele faz a gente se desanimar. Mas o Senhor, assim como Ele falou com Moisés, Ele falou comigo, Ele fala com qualquer um. Levanta-te, anima-te, eu estou contigo, como diz a palavra do Senhor. Aqui no 5, ele diz bem assim, não se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso a gente saber que a gente tem um Deus que não desampara a gente, que Ele está conosco, de dia, de noite, de madrugada, onde a gente estiver. O Senhor está conosco. Quantos de nós aqui, quantas vezes, Senhor, eu me desanimei, amados irmãos, eu passo por lutas, problemas, eu fico desanimada, mas eu me agarro no Senhor, me lembro das palavras do Senhor, porque essas palavras aqui são palavras de vida eterna. Esse mundo em que nós vivemos hoje, ele não é fácil, ele é cruel, mas o nosso Deus, ao quem nós estamos aqui hoje para buscar, que nós estamos aqui hoje, nós não estamos aqui em vão, ouvir palavras, meras histórias, não. Estamos aqui por um propósito, porque Deus nos trouxe aqui, a cada um de nós. Eu falo por mim mesma, quantas e quantas vezes o Senhor já não me animou, na minha falta de coragem, na minha falta de ânimo. Quantas e quantas vezes Ele diz, levanta-te. Eu lendo a palavra do Senhor, uma vez desanimada, triste, já,
Senhor, eu não aguento mais. E o Senhor falou comigo na palavra dele, amados irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu senti. Eu senti meu corpo todo dolorido. O Senhor falou comigo de uma forma que parece assim que eu estava apanhando. E eu me senti toda dolorida. E naquele momento eu disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu fui te buscar na tua casa, eu te achei, o Senhor me tirou do mundo, me tirou da morte, me botou aqui. E eu, às vezes, me sinto uma ingrata. Me perdoa, meu Deus. Mas mesmo assim, amados irmãos, nós somos imperfeitos. Nós temos medo. Às vezes passamos por momentos de desespero, como o meu amado irmão já passou ali, com a família. Mas naquele exato momento, ele lembrou de quem? Do Pai. Não foi, meu irmão? Você lembrou do Pai? Nosso Pai, que está no céu, nos guardando, nos vigiando, buscando só um momento de falar com cada um de nós, de entrar nos nossos corações, nas nossas mentes. Às vezes a gente não escuta a palavra do Senhor, porque a gente se prende, a gente se guarda, mas Ele quer falar conosco. Ele quer falar com cada um aqui de nós. Não se prenda, se libere, deixa o Senhor falar, porque o Senhor está falando, não é com qualquer um, é com a gente, é com a sua igreja, é com o seu povo, é com aquele que busca Ele. Amém? Eu gosto muito de finalizar no livro de Josué, aqui no 9. Minha vista está um pouco embaçada, porque quando eu estou na presença do Senhor, que eu busco o Senhor, que eu clamo por Ele, eu me emociono muito. Muito, muito, muito. Ontem eu estudando a palavra, eu me emocionei. Eu tenho uma neta pequena e disse, vovó, a senhora está com dor, a senhora está assistindo alguma coisa? Eu digo, não, minha filha, eu estou conversando com o Senhor. E eu estou emocionada porque eu estou conversando com o Senhor. E eu nunca pensei na minha vida que um dia eu ia poder conversar com o Senhor. Ia me emocionar. Imagine você conversar com uma pessoa invisível, que você não está vendo, mas que você está sentindo, que Ele está do seu lado, que Ele está te ouvindo. Vão dizer que você é louco, que você é doido. Vão perguntar, está com dor? Está sentindo alguma dor? Porque você só chora no momento de dor. Um ser humano só chora no momento de dor, quando ele perde alguém, quando ele está brigando com alguém, quando tem uma contenda em marido e mulher, dá dor e você chora. Mas ontem eu chorei na presença do Senhor, sem sentir dor nenhuma, porque eu estava sentindo Ele perto de mim. Aleluia, meu Deus. E é maravilhoso, amados irmãos, você sentir a presença do Senhor na tua vida. É uma coisa assim, sem explicação. Mas você sabe que é Ele. Então, vou tentar ler aqui. Eu sou chorona. Não era chorona, não. Mas depois que eu me converti, eu me tornei uma pessoa chorona. Diz assim: não te mando eu? Levanta-te. Tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aleluia, Senhor, por onde quer que andares. Oh, glória, glórias, 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 Pai, como tu és maravilhoso, Senhor. E finalizando com essa palavra, onde a gente for, o Senhor está conosco. Temos certeza disso, amados irmãos. Peço que a igreja fique de pé. Vamos ouvir um louvor.
Se você está com algum problema, entregue na mão do Senhor. Senhor, tira esse medo, tire o medo, meus irmãos. Se você tem algum medo de alguma coisa, tire esse medo de você. Peça para Deus tirar. Ele tira, Ele te anima. Converse com o Senhor. Traga o Senhor para perto de ti. Fale com Ele, meu Deus. Pai, eu te peço, meu Deus, esteja comigo, esteja conosco, esteja com essa igreja, Pai. Oh, Jesus, quantas vezes a gente se tranca, meu Pai, por medo de falar. Oh, Pai amado. Pai, no dia que eu cheguei aqui nessa igreja, meu Deus, meu Jesus maravilhoso, eu pedi buscar, meu Pai, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar.